boa noite. Vamos ler nessa tarde, na verdade, Josué 17, dando continuidade à leitura bíblica. A terra entregue a Manassés Ocidental. A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés. Os descendentes do filho mais velho de José, Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade. Guerreiros valentes, ele e seus descendentes receberam as regiões de Gileade e Bassã, a leste do rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias dos clãs da tribo de Manassés: Abiezer, Eleque, Aziel, Siquém, Efer e Semida. Esses descendentes, do sexo masculino, representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maala, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção da terra, como herança junto a nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim, a tribo de Manassés recebeu no total 10 porções de terra, além de Gileade e Bassã, do outro lado do Jordão, pois as descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Aser até Micmetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul de Micmetá, até o assentamento junto à fonte de Tapua. As terras ao redor de Tapua pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapua, propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapua, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná, e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas, na verdade, pertenciam à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra do sul do vale pertencia a Efraim, e a terra do norte do vale pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava o lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Aser e a leste o território de Issacar. As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Aser foram entregues a Manassés: Bet-San, Ibleã, Dor e Sué, Nafote-Dor, Endor, Taenaque e Megido, cada uma com os assentamentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: Por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué respondeu: Se vocês são tão numerosos e se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques onde habitam os ferezeus e os refaíns. Os descendentes de José disseram: É verdade que a região montanhosa não é suficientemente grande para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-San e dos povoados ao redor, como os dos vales de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro. São fortes demais para nós. Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. E embora os cananeus do vale sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los.
Distribuição do restante da terra. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 pares, sem incluir o território de Judá, ao sul, e o território de José, ao norte. Depois que traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, tragam-no para mim, e eu farei um sorteio na presença do Senhor nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois seu serviço como sacerdote do Senhor será a sua herança. E as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés não receberão mais terras, pois já receberam como herança a porção de terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou: Vão, façam um reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor. Aqui, em Siló, os homens partiram, atravessaram a terra e traçaram um mapa de todo o território, dividindo-o em 7 partes e relacionando as cidades em cada parte. Registraram tudo por escrito e voltaram a Josué no acampamento em Siló. E ali em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. A terra entregue a Benjamim. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no rio Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa e terminando no deserto de Bet-Avém. Dali, a divisa prosseguia para o sul, até a cidade de Luz, isto é, Betel, e descia para Atarot-Adar, no monte ao sul de Bet-Horon Baixa. Nesse ponto, a divisa fazia uma curva para o sul, pelo oeste do monte, em frente de Bet-Horon, e terminava em Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Essa era a sua divisa ocidental. A divisa ao sul começava nos arredores de Kiriat Jearim. Desse ponto, a oeste, se estendia até a fonte nas águas de Neftoa, e descia até o pé do monte, que ficava junto ao vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Descia pelo vale de Rinom, atravessando a encosta sul da cidade onde habitavam os jebuseus, e continuava até En-Rogel. De En-Rogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava a En-Semes e continuava até Gelilote, que fica em frente ao desfiladeiro de Adumim. Depois descia para a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Dali passava pela encosta norte, de onde se avista o Vale do Jordão, e descia para o vale. Continuava pela encosta norte de Bet-Hoglá e terminava na extremidade norte do Mar Morto, que é o extremo sul do Rio Jordão. Essa era a divisa ao sul. A divisa ao leste era o Rio Jordão. Essas eram as divisas de herança designadas aos clãs da tribo de Benjamim. As cidades entregues a Benjamim. Essas foram as cidades entregues aos clãs da tribo de Benjamim: Jericó, Bet-Hoglá, Emek-Quequis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Quefar-Amonai, Ofni e Geba, 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefirá, Moça, Requém, Irpeel, Tarala, Zefa, Elef, a cidade dos jebuseus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriat Jearim, 14 cidades
com os povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim.